São 7h34. Nos últimos dias, a gente ouviu falar bastante sobre esse termo, adultização das crianças, em função da denúncia, né, do influenciador Felca, que mostrou que fotos, vídeos de crianças e adolescentes estão sendo distribuídos para conteúdo, né, para usuários das redes sociais, uma rede de pedófilos. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o neuropediatra Anderson Nietzsche, do Hospital Pequeno Príncipe. Bom dia, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite para vir aqui conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Roberto, é uma satisfação. Realmente esse tema ele é extremamente importante em vários aspectos e é uma alegria estar aqui. Primeiro eu quero saber o seguinte, como médico de crianças que convive com os pais, com as crianças no dia a dia, qual que é a sua visão sobre esse cenário que foi denunciado pelo influenciador? Eu acho que é interessante essa crítica para a gente discutir mais sobre isso, né? Abriu portas para discussão na comunidade, de um modo geral, sobre esse tema. Talvez para muitas pessoas a ideia de tela, né, de acesso a alguns produtos da própria internet e o uso de tela com alguns temas adultos não era um problema, claramente, né? E a partir do momento que a gente traz isso para o dia a dia, para a discussão, isso começa a ficar mais evidente que isso pode ser realmente um problema. É uma oportunidade de discussão. O alerta é muito claro quando a gente trata sobre pedofilia, sobre pornografia infantil, que todo mundo sabe do que estamos falando, quando a sexualização é muito evidente. Mas ele trouxe uma questão que é a tal da adultização. Como você entende a adultização, o que é e qual é o impacto disso no desenvolvimento das crianças? De forma simplificada, a adultização é diminuir o tempo de infância das crianças, né? É quando a gente traz temas de adultos para a vida do dia a dia da criança. Esse é um tema estudado há muito tempo, talvez, desde o início dos primeiros estudos sobre desenvolvimento infantil. Era um problema, por exemplo, no início do século passado, num contexto de industrialização, especialmente na Europa, em que as crianças iam para as fábricas trabalhar, enfim, tinham responsabilidades que não faziam parte da sua idade. E a adultização para além desse tema da internet, que é moderno, ele é muito mais amplo. Envolve a criança que cuida dos irmãos, a criança mais velha que cuida dos irmãos pequenininhos, sem ter essa responsabilidade, ou crianças que precisam trabalhar, ou são colocadas em uma situação de trabalho antes da hora, antes de terminar toda a sua formação necessária para o desenvolvimento qualificado na fase adulta, contato com temas como sexualização, né, que é um tema que gera uma porção de outros problemas que ficam ali subliminares, numa camada subconsciente, mas geram conflitos para a vida na fase adulta e até na fase da própria infância, né? Então, a adultização é uma coisa bem mais ampla do que simplesmente ter acesso a conteúdos inapropriados na internet. Você falou sobre a questão, né, do trabalho infantil, das responsabilidades. Às vezes a gente em bolhas sociais não enxerga o quanto isso ainda acontece, né? Mas nas redes sociais a tal da adultização fica mais evidente quando a gente vê as crianças se portando, ou se vestindo, ou se portando, ou falando sobre temas que não têm a ver com a idade delas, né? Quem é responsável por essa distorção? Primeiro, esse é um fenômeno humano, né? A humanidade traz isso recorrentemente, imaginando de que as crianças devem ser adultos o quanto antes. Isso coloca ela numa facilidade de maturidade e tal. Mas a própria ciência e o entendimento do desenvolvimento infantil começou a mostrar que isso não é verdade. Os adultos são melhores adultos quando passam por todas as etapas da infância sem estresse. E aqui eu acho que é importante comentar de que o estresse ele é importante para a vida, né? Mas o estresse é apropriado para cada fase da vida. A criança que está no primeiro ano da escola, ela passa por um estresse, um incômodo de aprender a ler, por exemplo. Isso é muito difícil. Mas ela não pode passar pelo incômodo de ser acunhada com temas sexualizantes ou até mesmo uma responsabilidade de cuidar de elementos da casa que sejam para além da sua idade.
Então, o estresse é bom, mas o estresse que traz para trás, né? Então, a gente tem o estresse, o estresse de qualidade, mas aquele estresse que traz a criança para trás, que faz problemas aparecerem, ele tem que ser retirado da vida das crianças. Interessante o seguinte, né? Você ficou falando, eu fiquei imaginando aqui, né? Por que que às vezes as famílias, os pais acabam estimulando isso? As crianças querem se parecer adultos muitas vezes porque elas recebem reforço positivo para isso. Ai, que precoce, que prodígio. Olha, parece um mini adulto, muito inteligente, né? Maduro, olha que mocinha, tá se comportando como uma mocinha, já é um homenzinho. A gente faz isso às vezes sem perceber, né? De que maneira se perceber nessa construção e compreender que às vezes é uma ansiedade dos próprios pais de que se desenvolvam mais rápido do que deveriam? E qual que é o peso disso de verdade no desenvolvimento da criança? É difícil dar esse limite, né? Mas as responsabilidades têm que ir seguindo um processo conforme a criança vai se desenvolvendo. Veja de que desde que as crianças são muito pequenas, a criança traz para a brincadeira uma representação do mundo adulto, né? O brincar de faz de conta, que é uma brincadeira típica ali, que começa aos 3, 4 anos de idade, e às vezes se desenvolve por vários anos, chegando a 8, 9 anos de idade. A menina brinca de ser professora e vai lá mostrar para os alunos como que ela aprende, como que Que as crianças devem ensina. aprender e tal. O menino vai lá brincar de lutinha e tal. Isso faz parte do desenvolvimento, brincar de ser adulto. A questão é na responsabilidade que é dada a essa brincadeira. Uma coisa é brincar, outra coisa é dizer, ó, agora você tem a responsabilidade de lidar com isso, com aquilo e tal, né? E talvez nas telas, né, ou nos produtos da internet que trazem essa adultização, especialmente que envolvem sexualidade, aí já é um outro tema. A sexualidade ela tem que ser produzida com tempo, relaxada, madura. Ela se desenvolve desde os primeiros anos de vida, mas de uma forma madura, sincera, tranquila, e não com um tema um tanto exagerado e com movimentos. Então, isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento da criança. São etapas diferentes, mas parece que erros recorrentes. Eu fico me lembrando nas décadas de 80 e 90 que a gente via, né? Músicas que sensualizavam e as crianças dançavam, desce até a boquinha da garrafa. Capa de disco, me lembro uma capa de disco, se não me engano, da Xuxa, que tinha uma criança de fio dental na capa. Então, assim, culturalmente se sexualizava do ponto de vista da aparência das crianças e disso, do dançar e tal, né? O que aconteceu? Isso diminuiu, há uma cobrança maior de que não se faça, mas as redes sociais acabaram dando um super passo atrás, porque as crianças agora estão soltas dentro das redes sociais e muitas vezes sem supervisão, porque eles não usam as mesmas redes sociais que os pais usam. Quando o pai está lá, a mãe está lá no Facebook, eles estão lá no Reddit, outras redes que vão surgindo e a gente não acompanha, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Perfeito. Talvez na década de 80, 90, até o início dos anos 2000, a gente não tinha permissão de entrar na nossa casa qualquer coisa, né? Tudo passava por uma certa editoriedade da própria televisão, por exemplo. Mas agora a gente pode escolher, a gente pode procurar na internet, enfim, e isso é muito mais fácil e o que torna um pouco mais complexo o controle desse conteúdo com as crianças. Mas controle de conteúdo é extremamente importante no próprio nas próprias regras para o uso de telas, né? A comunidade científica tem indicado algumas ideias de como a gente deve expor essas crianças às telas, né? Por um lado, o tempo de tela no dia. Crianças aí até 2 anos de idade, mais ou menos, deveriam ter tempo zero, nada. Nem televisão, nem celular, nem tablet. Elas precisam sentar no chão, montar os brinquedinhos, sentir a textura, o cheiro, o tato, o afeto, o carinho, e sentir coisas mais robustas do dia a dia. E não subjetivar com uma tela. A partir dos 2 Até anos... dois, então, nada. Zero, Nada nada, de nada. telas.
dos 2 anos até entrar na escola, né, aí no final da educação infantil, aproximadamente 1 hora por dia. A partir da educação infantil, até 2 horas por dia, para entretenimento. No ensino fundamental, é possível, em alguma medida, que a criança precise da tela para estudar, né? A gente está falando para entretenimento. Esse tempo de tela... Não conta, portanto, o tempo. Por exemplo, se a escola até pede um tablet para fazer as atividades, ou se aquilo é uma tarefa de casa, que você... Porque usam a gamificação, às vezes, para ensinar. Ok. Agora, para brincar, 2 horas. 2 horas. Isso no ensino, ao longo de todo o ensino fundamental. Todo o ensino fundamental. Com certeza está muito longe do que a maioria das crianças usam. É bom a gente ter esses parâmetros, hein? Não há Tá, dúvida. vamos lá. Sequência. Depois do fundamental. Na fase perto da universidade, aí, antes de ficar adulto, a gente considera até a infância, adolescência, 25 anos de idade, se os pais precisam cuidar desse adolescente, né? Se ele está na faculdade ainda. É claro que se ele vai cuidar da própria vida mais cedo, né? E ali com 16, 17, 18 anos termina o ensino médio e vai cuidar da vida, quer dizer, tem o próprio emprego e decide não fazer a faculdade, normalmente vem uma maturidade natural e ele não depende mais dos pais, e aí, enfim, ele vai decidir porque ele já é um adulto. Mas aí do ensino médio até o final da faculdade, para entretenimento, até 3 horas, tá? Seria o máximo ideal. Mas aqui já tem uma independência, uma autonomia bem mais estruturada. Esse tempo de tela não deveria ser as 2 horas completas, ou as 3 horas completas numa hora só. Um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, evitar as 2 horas antes de dormir, para o sono ficar mais relaxado, mais tranquilo, e especialmente não usar durante as refeições. As refeições é um momento extremamente importante em vários aspectos. Socialização, para os pais olharem um para o outro, ter a oportunidade de conversar sobre aspectos difíceis da vida ou aspectos bons da vida. A criança tem a oportunidade de dizer como é que foi na escola, está tudo bem, e até mesmo olhar para o alimento, perceber aquele alimento, degustar e aprender a comer, por exemplo. Isso evita outros problemas, por exemplo, a obesidade, né? Uma coisa super distúrbios simples. alimentares, né? Porque come sem raciocinar o que está fazendo, sem pôr consciência no que está fazendo, né? Tá com a cara na tela. E deixa de interagir, que é uma coisa que é super preocupante também, que tem acontecido cada vez mais, né? Justo. Isso é uma coisa bem interessante que você falou. Quando está na tela, deixa de fazer outra coisa, né? Quando a gente está na tela, a gente deixa de fazer outra coisa. Ah, sim. E a gente não percebe o quanto está deixando de fazer. O quão é importante jogar bola, o quanto é importante brincar com os coleguinhas, o quanto é importante sentar no chão e montar um jogo de peças. E as pessoas dizem, eu não tenho... Muita criança fala isso, eu não tenho nada para fazer. Só tira da tela que você vai ver que vai ter um monte de coisa para fazer. Só deixa ficar sem tela. Tem um instrumento bem interessante que é a caixinha de criatividade, que eu digo para as mães, né? Crianças que já são um pouquinho maiores e que conseguem escrever, estão no 2º ano, de 8 anos de idade, eles frequentemente dizem isso: olha, eu não tenho o que fazer, eu fico entediado quando estou fora da tela. Então senta no sofazinho, pega uma folha de papel e fica só paradinho, sem tela nenhuma, e começa a observar o que vai dando na sua cabeça. E escreve lá. Em pouco tempo eles vão ter uma lista de coisas para fazer. E aí eu digo, você rasga essas pequenas anotações, põe tudo numa caixinha, e quando você não tiver nada que fazer, você vai lá e pega uma daquela e resolve. Olha que legal! Então, por exemplo, né? Brincar de esconde-esconde, pintar o livro de pintar, esse tipo de coisa. Você vai colocando ali e vai ver que tem 1 milhão de opções, né? Justo. E aí, quando a criança diz, não sei, não tem nada para fazer, pega lá na caixinha, se vira. Isso mesmo. Legal. Eu já contei essa história aqui no ar algumas vezes, mas eu sempre repito, porque eu acho que isso é o reflexo de gerações aí, a partir dos meus que já são adultos, mas são jovens adultos, né? E dali em diante cada vez pior, que é essa questão de se sentir entediado com tudo. Então, uma vez eu fui com eles ao cinema, ainda crianças, e o filme, faltava 15 minutos para o filme começar, e a gente parou e ficou olhando, observando o cinema, as pessoas entrando e tal, e na hora que sentou já, os dois falaram, mas o que a gente vai fazer até o início do filme? O que a gente vai fazer até lá?
Eu falei, vai olhar, vai comer pipoca, vai olhar as pessoas, como é que elas estão entrando, quanta gente está entrando, onde é que vão sentando, observar, conversar, não é possível, né? Assim, Então, acho que para os pais, às vezes, também falta um preparo para lidar, porque a gente vem de uma geração em que isso não existia, a gente não teve telas na infância. Então, essa é a observação, né? De que, às vezes, mesmo querendo acertar, a gente não sabe para onde ir, porque é uma nova realidade, né? E essa coisa do tédio, de estar sempre com... Se não está mexendo, não está recebendo uma carga enorme de informação, está entediado. e a ideia do tédio, ele não é negativo, tá? Estar em fase de tédio não significa que a gente está numa fase ruim do dia. Ela está na pulsão da criatividade. É o momento que eu tenho para criar. Deixa sentar o tédio, relaxar, que ele vai aparecer. O tal do ócio criativo. Isso, justo, né? Vamos para o intervalo e na volta eu queria que você explicasse para gente o que acontece com a cabeça da criança que não brinca, que não corre, que não mexe nos objetos e que vai direto para a tela. E por que é tão viciante para crianças e adolescentes? Já já. São 7 horas e 52 minutos. Estou conversando com o neuropediatra Anderson Nietzsche, do Hospital Pequeno Príncipe, que está falando sobre, né, essa questão da adultização das crianças, dos riscos nas redes sociais, esse uso abusivo, exposição abusiva de crianças e adolescentes na internet. Para a gente entender o que acontece com o cérebro, né, da criança e do adolescente, que pula a etapa importante da brincadeira, dessa interação com os objetos, do correr, da bola, para se entreter só com telas, né? E já aproveito para emendar uma questão que eu acho que tem tudo a ver com essa adultização nas redes, que é essa ambição hoje de crianças e adolescentes de serem influenciadores mirins e apoiados às vezes pelos pais, né? O sonho é ganhar dinheiro com isso, mas principalmente ganhar likes. O que acontece e por que é tão viciante ser popular na internet? O nosso cérebro, ele libera uma substância, especialmente no lobo frontal, chamada dopamina, e esse lobo frontal, nas crianças em especial, ele é pouco desenvolvido, ele ainda precisa passar por fases de maturação bem importantes. E a dopamina é extremamente viciante. Veja que as redes sociais, de modo geral, têm dado prioridade aos pequenos shorts. Os shorts são justamente isso, são pequenas doses de dopamina, curtinhas, de coisas ali que, gostei de ver isso aqui, daí eu gostei de ver aquilo, e nem dá tempo pra gente refletir. O videogame faz a mesma coisa. Você perde uma fase, mas, sei lá, perdeu a fase, e imediatamente caem tesouros, caem, enfim, moedinhas, dizendo, você perdeu, mas ganhou muita coisa, presta atenção, vamos adiante, né? Principalmente o continue, né? Isso. Perdeu, mas pode continuar. Pode continuar, que você continua ganhando. Então, isso para todas as pessoas, mas para a criança que está imatura, isso é muito mais viciante. Traz a gente uma conexão muito próxima a essas telas e a gente fica ali num processo sem reflexão do que está fazendo. E ainda mais no cérebro da criança que não tem essa capacidade de refletir. Então, o controle de tela, tanto de tempo quanto de conteúdo, é extremamente importante e são habilidades que os pais têm que aprender. Eles têm que entender que isso é importante. E, para além disso, os pais precisam entender que eles têm que controlar o tempo de tela deles, especialmente na frente das crianças. O exemplo tem que partir daí, né? Então, esse conjunto de ações previne uma porção de problemas, que é o que a gente está discutindo aqui, especialmente a utilização na tela. Eu acho que a gente tem um arcabouço de controles sociais e medidas, construções sociais que a gente foi fazendo nos últimos anos, com as próprias redes de proteção da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevêem como a gente lidar com isso tudo. Entretanto, há uma modernização que precisa ser discutida. Como a gente vai trazer isso de forma mais concreta para criar habilidade parental e ajudar essas famílias a lidar com esse tema. Na sua opinião, a proibição dos celulares nas escolas foi uma boa medida? Eu acho que sim, eu acho que foi uma medida bem interessante. Eu não sou muito adepto a ideias de construção de medidas proibitivas, mas na escola eu acho que é bem importante. Eu acho que tem outras regrinhas aí que vale muito a pena a gente comentar,
que as crianças não devem ter redes sociais antes de entrar no ensino médio, um pouquinho antes de entrar no ensino médio, eu diria ali 14 anos, 13 anos de idade, não deveriam ter redes sociais. A ideia de, como você falou, de a própria criança ser um influenciador, do meu ponto de vista é muito ruim, não faz sentido isso. É trabalhar em prol do dinheiro para os pais, talvez, numa situação que tem pouca proteção, pouca maturidade, especialmente porque a gente faz isso meio em casa, de uma forma meio doméstica, né? Não é num ambiente que tem várias preocupações com o desenvolvimento dessa própria criança, e eu acho isso bastante complexo. E a questão da exposição, às vezes inocente, né, dos pais, das mães, de colocar fotos e vídeos das crianças nas redes sociais, às vezes para mostrar, né, para os amigos, para os parentes, mas em tempos de inteligência artificial, em que qualquer coisa pode ser manipulada, o que dizer para os pais sobre isso? Isso é problemático. Eu acho que a gente tem que proteger as crianças. Fotos de criança em rede social não devia ser publicada, né? Não deve ser proibido a sua publicação, é isso que eu acho. Eu acho que o Estado não tem que dizer, ó, é proibido. Mas os pais têm que ter maturidade para dizer assim, puxa, deixa eu proteger minha filha, deixa eu proteger meu filho. Por que eu preciso colocar para todo mundo que ele é lindo? Eu sei que ele é lindo. Eu já sei que ele é lindo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E eu acho que esse é o momento de a gente debater sobre isso. De nós amadurecer, nós adultos, sermos os adultos da relação e cuidarmos das nossas crianças, um olhar de proteção mesmo, de cuidado dessas crianças. Para a gente fechar, os pais que pode já ter acontecido alguma coisa e os pais não sabem, né? Como é que eles identificam que uma criança pode estar passando por alguma situação de abuso ou de manipulação ou algo que leve a sofrimento em função dessa presença nas redes sociais? Legal, Roberta. Sinais aparecem. A escola começa a render menos, né? As notas começam a diminuir. A criança se isola, ela começa a ficar mais triste, ou ao contrário, começa a ficar mais irritada. Irritabilidade é o sintoma mais comum do início de uma depressão na infância, não é a tristeza em si. Então, fica A bravo com qualquer apatia, coisa. não necessariamente. A irritação pode A ser depressão. né? A criança que a gente pede para fazer uma coisa, não quero, não tô afim, e não tinha muito aquele comportamento comum, né? A gente precisa controlar a vida das crianças, ou cuidar da vida das crianças de forma muito básica, como a gente sempre aprendeu a fazer, desde que, enfim, essas discussões sobre desenvolvimento começaram a entrar na ciência, né? A criança precisa de uma rotina, horário para acordar, dormir, fazer as refeições. Ela precisa de clareza de coisas que ela precisa fazer, ela precisa de clareza sobre os valores daquela família. Por isso a família precisa discutir quais são os valores. O que é importante na nossa vida? Dinheiro é importante, mas mais importante do que ter muito dinheiro é evitar ter pobreza. Então, por isso eu preciso cuidar do meu dinheiro, mas eu também preciso cuidar para que as outras coisas da vida estejam equilibradas. Não adianta ter um monte de dinheiro sem valor, sem respeito, sem carinho, sem amor, sem afeto. A criança precisa muito de afeto, precisa de abraço, de beijo, de estar junto. Isso é extremamente importante. Muito bem, muito obrigada pela entrevista, muito esclarecedora e um bom dia. Obrigado, Roberto, uma satisfação. Um bom dia a todos. O Anderson Nietzsche é neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe. A entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, o TNews no Ar, para você que quiser assistir novamente ou compartilhar com alguém. São 7h59, hora de encerrar o TNews de hoje. Amanhã às 6:50 eu volto com mais notícias. Espero por você. Boa quarta-feira, até lá.